Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 8º ano. O tema da aula de hoje é: o que é um artigo de opinião? Vocês sabem o que é? Já leram algum artigo? Eu acredito que sim, porque os livros didáticos de língua portuguesa sempre publicam pelo menos um texto de artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. O que são argumentos? São justificativas. Se você defende um ponto de vista, você precisa trazer argumentos que sustentem este ponto de vista, tá? Esses argumentos são as justificativas que você dá. Então você não pode dizer, eu penso isso, mas é interessante justificar por que você pensa dessa forma para que tenha mais credibilidade. Nesta aula, então, vocês vão entender o que é um artigo de opinião, qual é a sua finalidade, vocês vão perceber onde eles estão publicados, a qual esfera eles pertencem e as suas condições de produção, tá? Vão perceber que é preciso tirar o ponto de vista que é defendido pelo autor, quais são os argumentos, tá? É isso que nós vamos fazer com o artigo de opinião que eu trouxe para a nossa leitura. Bom, então vocês sabem o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero que pertence à esfera jornalística midiática, é a mesma esfera onde estão publicadas as notícias, as reportagens, os editoriais, sendo recorrente em jornais, revistas, impressos e virtuais. Também ele pode aparecer publicado em blogs. Em linhas gerais, um artigo de opinião visa convencer o outro a respeito de um tema polêmico. O que é um tema polêmico? É um tema que provoca discussão, tá? Que provoca debate. Os temas costumam ser polêmicos e de relevância social. Por que de relevância social? Porque precisam ser de interesse da sociedade, para que eles façam a leitura desses textos. Bom, o artigo que nós vamos ler tem esse título, olha, quando tudo passar. Vejam bem as reticências aí, tá? Então o autor dá um título já sugerindo, né? Nós já podemos levantar algumas hipóteses aí, mas passar, mas o que é que vai passar, né? E o que vai acontecer quando tudo isso passar? Então vocês viram que aqui aparece o autor, tá? Do artigo de opinião. O suporte, né, quer dizer o lugar onde ele é publicado, tá? Então vamos fazer a leitura. Como pensaremos quando tudo passar? Faremos um rescaldo e um balanço, e todos chegarão à conclusão de que estavam certos. Quem pensou que o isolamento foi cedo demais, tardio ou ideal, acreditará que acertou. Aqueles que acreditaram em medicamentos continuarão na sua crença. Outros que seguiram a ciência terão a certeza da sua verdade. Quem achou bom ou ruim persistirá na sua opinião. No primeiro parágrafo, o autor já deixa bem clara aí qual é a posição que ele está defendendo, qual é o ponto de vista que ele defende aqui, não é? Quando tudo passar, o que vai acontecer? Todos vão pensar que estavam certos. Tudo que eles pensaram estava correto. Ninguém vai achar que agora que tudo passou, né, ele vai mudar de ideia, né, por um ou outro motivo. Tá, e agora, na sequência do texto, vocês perceberão os argumentos que o autor utiliza para defender esse ponto de vista. É a nossa humanidade que prevalecerá plural e diversa. Todas as incertezas provavelmente continuarão em nossas mentes. Ninguém será vencedor, porque nesse caso só há perdedores. Como numa guerra qualquer, lamenta-se que tenha existido. Então, novos fatos surgirão e hábitos serão incorporados ao cotidiano. Crianças que nasceram nos dias que correm conviverão com novas rotinas que para elas serão normais, assim como são computadores e celulares para as crianças um pouco maiores.
O passado será, como foi em outras épocas e lugares, um registro histórico de que houve uma pandemia. Sua causa foi o agora velho, novo coronavírus. Viveremos com esse e os outros e os demais vírus em uma simbiose sinistra que acometerá ora um, ora outro. Teremos então uma droga específica e tratamento para aqueles que não se imunizaram pela vacina. Muitos mudarão sua atitude por convencimento ou por temor. Conceitos como vacinas, crescimento exponencial e estudos randomizados serão conhecidos pelos estudantes precocemente. As crianças desejarão ser epidemiologistas, pois sabem sua função e importância. Será um mundo diferente, como diferentes são as pessoas. Eis a razão e a emoção de ser humano. Será um mundo diferente, como diferentes são as pessoas. Eis a razão e a emoção de ser humano. Como atividade, se estivéssemos juntos, eu pediria que vocês preenchessem o quadro sozinhos ou em grupo, mas como estamos distantes, eu já trouxe o texto, o quadro preenchido, mas eu sugiro que vocês procurem um artigo de um tema que vocês gostem, tá? E façam este exercício para vocês praticarem, que é preciso saber com relação ao artigo de opinião, onde ele foi publicado, quem é o autor, qual é o título, qual é a finalidade, qual é o tema, tá? Qual é o ponto de vista que o autor defende, quais são os argumentos que ele utiliza para defender esse ponto de vista. Com relação ao artigo que nós lemos hoje, veja bem, suporte onde o artigo de opinião foi publicado ou veiculado. Eu coloquei aqui o endereço eletrônico. Qual o título do texto? Vocês se lembram? Quando tudo passar. Quem é o autor? Roberto e Samoyocida. Qual o tema abordado neste texto? Ele faz reflexões pós-pandemia. O que vai acontecer depois que essa pandemia passar? Como se ele estivesse fazendo previsões, do que vai acontecer. Que ponto de vista o autor defende? Ele defende que todos estavam certos. Ninguém vai poder dizer que um outro estava errado com relação a medicamentos, com relação aos cuidados, com relação a alguma coisa da família. Não. Todos estavam certos. E quais argumentos ele utiliza para defender esse ponto de vista? Todos acreditarão que estavam certos, tá? Então, quando ele afirma que todos estavam certos, ele está justificando agora, pelo menos é o que todos vão acreditar, certo? Ninguém será vencedor, novos fatos surgirão e hábitos serão incorporados ao cotidiano. Eu penso que ele deve estar imaginando que as pessoas vão criar novos hábitos depois dessa pandemia, porque vão aprender a se cuidar melhor, preocupar mais com a higienização, vão entender que é muito bom o convívio familiar. Mudança de atitude. Então, essa pandemia pode provocar uma mudança de atitude, Já está provocando, eu acredito. O passado será um registro histórico de que houve uma pandemia. A história serve para isso, não é? Para registrar tudo o que acontece. Daqui a pouco, novos fatos surgirão e esta pandemia do novo coronavírus, ela vai estar apenas lá no registro, certo? Então, eu trouxe ainda um texto com várias lacunas para vocês preencherem. Vocês vão fazer a leitura preenchendo para observar se vocês aprenderam alguma coisa mesmo hoje sobre o artigo de opinião, tá? Eu vou dar 30 segundinhos para vocês fazerem essa leitura. Conseguiram? Se não conseguiram, não tem problema, porque eu trouxe aqui o texto preenchido, tá? As palavras ou expressões que vocês deveriam utilizar para completar estão em negrito, para chamar a atenção de vocês, tá? O gênero artigo de opinião é um texto predominantemente argumentativo,
tá? Por quê? Porque nós precisamos de argumentos para fazer a defesa do ponto de vista, que circula principalmente em jornais ou revistas, impressos ou eletrônicos. O objetivo desse texto é convencer alguém a respeito de um tema polêmico e de relevância social. Ele difere-se, por exemplo, do editorial, pois este retrata um ponto de vista ou reflexão do editor como representante do jornal ou revista. Já o artigo reflete a ideia ou opinião do próprio autor. É um texto assinado que apresenta assinatura, identificação, autoria de quem escreveu, normalmente acompanhada da fotografia do autor. Além disso, há informações do autor a respeito de suas qualificações pessoais, como a formação acadêmica e a atuação profissional, as quais são importantes para dar credibilidade ao texto e ajudam a convencer o leitor sobre um dado ponto de vista a respeito de um assunto, mostrando que a pessoa que está escrevendo tem certo entendimento a respeito do tema. Está bem? E não se esqueçam que a pandemia ainda não acabou. Vocês precisam continuar em casa, está bem? Cuidem bem de vocês, cuidem bem de seus familiares. Um forte abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.